Olá, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e hoje vamos fazer aqui um exercício de comparação entre o Bruno Lage e o José Mourinho. E que exercício é esse? É comparar os primeiros 12 jogos do Bruno Lage época passada para a Liga Portuguesa com os primeiros 12 jogos do José Mourinho também para a Liga Portuguesa esta época. Portanto, só estamos a falar da competição da Liga, não estamos a falar nem de Taça da Liga, nem de Taça de Portugal, nem de Liga dos Campeões. Portanto, estamos a comparar apenas jogos do campeonato e os primeiros 12 de cada treinador. Os primeiros 12 do Bruno Lage na época passada, 24 e 25, e os primeiros 12 do José Mourinho, 25 e 26, que são os 12 que ele já realizou para o campeonato. E de facto vão haver aqui ou há aqui dados que provavelmente vos vão surpreender ou não. Antes de avançarmos, então, pedir-vos o habitual, que é, no caso gostarem deste vídeo, de outro que já tenham visto o nosso canal, para subscreverem, porque é completamente, é de facto 100% gratuito. Colocarem o vosso gosto, os vossos comentários também é muito importante para que o canal possa crescer. Também críticas, sugestões e partilharem com outros benfiquistas que gostem deste tipo de conteúdo. Vamos então aqui ver uma tabela que eu fiz e que eu já detectei aqui um erro que tem a ver aqui nas derrotas, que o Bruno Lage aqui não é zero derrotas. Nos primeiros 12 jogos ele perdeu um jogo e foi contra o Sporting. Portanto, 10 vitórias, um empate e uma derrota para o Bruno Lage, que dá nesses 12 jogos 31 pontos. O José Mourinho ainda não perdeu, 7 vitórias e 5 empates. Destes 5 empates, 3 foram em casa e 2 foram fora, contra o Futebol Clube Porto e contra o Braga, e que dá 26 pontos. Ou seja, aqui o Bruno Lage tinha mais 5 pontos no mesmo número de jogos do que o José Mourinho. Em termos de pontos por jogo, ou seja, dividido o número de pontos pelo número de jogos, 2,58 para o Bruno Lage, 2,17 para o José Mourinho. Golos marcados, mais 6 golos marcados pela equipa do Bruno Lage, um, 32 golos marcados contra 26 do José Mourinho. Portanto, em média, o Benfica do Bruno Lage do campeonato marcava 2,67 e o Benfica atual do José Mourinho marca 2,17, portanto é quase meio gol por jogo que marcava mais o Bruno Lage. Golos sofridos, também o Bruno Lage com menos golos sofridos, também um indicador mais positivo para o Bruno Lage. 6 golos sofridos e o Mourinho 8 golos sofridos. Portanto, Bruno Lage sofria um golo a cada 2 jogos e o José Mourinho sofre mais. Golo avarejo, a diferença entre golos marcados e golos sofridos, 26 para o Bruno Lage, 18 para o José Mourinho. Outro indicador importante, grandes oportunidades criadas por jogo. Reparem nesta diferença. O Bruno Lage um, é que é mais do que uma oportunidade a mais por jogo. 3,83 grandes oportunidades criadas por jogo pelo Bruno Lage, 2,75 pelo Mourinho. A nível das oportunidades concedidas, aqui o Mourinho está melhor, mas é de facto ali 1,00 para o Mourinho e o Bruno Lage concedia 1,08. Posse de bola, também mais positivo para o Bruno Lage, tinha mais posse de bola, 58,60 e o José Mourinho 56,40. Portanto, eu diria que os únicos indicadores do que o Mourinho terá melhor aqui que o Bruno Lage, nestes que nós estamos aqui a analisar, é que não perdeu nenhum jogo, é verdade, e concede um bocadinho menos de oportunidades. Mas esta diferença de 5 pontos é de facto abismal. É uma diferença muito grande e também dos golos marcados, 32 para 26. Principais diferenças, isto na minha opinião, portanto, o Bruno Lage, isto nem é opinião, isto é factual, de facto, mais pontos, mais vitórias, mais golos marcados, mais oportunidades criadas, mais posse de bola e menos golos sofridos. Mas também é verdade que, na minha opinião, tinha um plantel com mais qualidade. O Carreras, quem está a jogar agora no lado do Carreras a jogar agora no lugar do Carreras é o Dal.
para termos uma ideia, e depois ali no meio campo, Florentino, Cockchu, Aktürkoğlu e Di Maria. Nenhum está agora no Benfica, e se calhar todos teriam lugar no Benfica. É um bocadinho subjetivo aqui, mas na minha opinião teria. E aqui lança apenas aqui uma ideia que se sabem, quem é que sabe, qual é qual era o jogador do Benfica na época passada que marcava as bolas paradas, se estivesse em campo. Qual era a primeira opção? Era o Di Maria, como se sabe. Se o Di Maria, por algum motivo, não marcasse, seria o Cockchu, que também já não está no Benfica. E se o Cockchu também não tivesse, era o Turkoglu, que até foi ele que começou esta época a marcar as bolas paradas. Portanto, os três principais marcadores de bolas paradas do Benfica o ano passado, ahm, não estão no Benfica. Quem é que costuma marcar aqui as nossas bolas paradas? É o Sudakov, mas quando o Sudakov não está, é o Aursens. O ano passado seria a quarta ou quinta opção. Isto é apenas um ponto, mas é bem indicativo da diferença de qualidade dos plantéis. E eu acho que isso era uma vantagem que o Bruno Lage tinha o ano passado. E sou até capaz de arriscar que o José Mourinho preferia o plantel do Benfica do ano passado do que este. Com, por exemplo, com o Arthur Koglu, com o Di Maria a colocar muito bem as bolas. Até o Tiago Gouveia se calhar iria jogar mais. Mas vale o que vale. José Mourinho tem algumas vantagens. Discurso muito mais interessante que o do Bruno Lage. Eu sei que o discurso não ganha jogos, mas entre perder e ter um bom discurso, ou perder e ter um mau discurso, mesmo assim, aprendemos mais algumas coisas com o José Mourinho. Tem ainda o respeito, ainda, e espero que continue a ter o respeito interno, na estrutura do Benfica, nos jogadores, ah, eh, e externo, também a nível da comunicação social, dos adeptos, dos adversários, é um outro respeito. E também a favor, entre aspas, destas dificuldades que o José Mourinho tem tido, lá está o patel mais desequilibrado. Estamos a falar de um Dal, de uma René Cheia, de um Rios. Desculpem, não, acho que não são comparáveis à equipa, aos jogadores que estavam na época passada. Mas também têm muitas semelhanças, o Bruno Lage e o José Mourinho. Continua a ser um futebol aborrecido, um futebol pouco atrativo, um futebol à espera do adversário, aquele futebol especulativo, onde o mais importante é de facto aqui a consistência defensiva, adaptarmos sempre. O Bruno Lage é que falava muito disso. Escolhia muitas vezes a equipa e a forma de jogar em função do adversário, ou seja, não havia ali na minha opinião, uma identidade do Benfica em que fosse o adversário a adaptar-se ao Benfica. Não, o Benfica é que tinha que se adaptar sempre ao adversário. Não vejo isso de facto nos nossos. Pode haver uma adaptação ou outra, é verdade, pontual, a ter mais cuidado com o jogador, aproveitar mais um determinado lado, mas aquela identidade da equipa não deve ser posta em causa em função do adversário. Isto é a minha opinião. Continuam também muitas dificuldades, isto estava em tempo do Schmidt, a jogar frente a blocos baixos, ou seja, é o que eu estou aqui a dizer, não existe criatividade coletiva de jogadas combinadas para surpreender o adversário, nem também criatividade individual, os jogadores que vão num contra um. O Lukaku agora lesionou-se, mas talvez fosse o único que conseguisse ali, sem medos, ir para cima do adversário. E é preciso também jogadores assim. Isso não quer dizer que a equipa não tem que resolver o jogo de forma coletiva, tem que ser sempre. Mas tem que haver jogadores que conseguem também resolver o jogo. Em qualquer equipa é assim, tem que haver um jogador ou mais jogadores, se possível, que tentem resolver o jogo em jogadas individuais e tentem também hum, concentrar os esforços dos adversários na sua marcação desses jogadores para libertar os colegas. Mas não é o caso, este plantel do Benfica não é o caso e não é só de agora. Portanto, estas eram de facto as semelhanças e eu acho que aqui até escrevi as duas coisas aqui, exatamente. Há aqui um, e a minha aposta, cá está. E aqui era. Quem já viu outros vídeos sobre estes temas já sabe quem é que eu vou falar, mas já é o segundo ou terceiro vídeo que eu vou falar, mas eu preciso. Porque quem sabe um dia o Rui Costa ouve ou alguém que veja este vídeo que possa transmitir, porque parece tão óbvio que este senhor. hum,
era o treinador que podia voltar a fazer o Benfica grande. Pablo Aimar tem competência e tem conhecimento, não sou eu que o digo, o próprio treinador da seleção argentina, que é campeão do mundo, diz que o Pablo Aimar é fundamental naquela equipa técnica, que é ele que de facto faz a maior parte dos treinos. Portanto, ele tem competência, tem conhecimento, tem experiência em lidar com estrelas, em lidar, por exemplo, com o Messi, em liderar com o Otamendi, em lidar com o Di Maria quando ele estava. Portanto, tem essa experiência, tem esse respeito pelo que ele foi e depois o carinho dos adeptos, a paciência dos adeptos iria ser mil vezes maior do que tiveram, por exemplo, com o Bruno Lage ou com o Schmidt. Era só dar uma oportunidade ah, ao Pablito. Pá, isto, Deus queira que alguém faça chegar isto ao Rui Costa. Eu sei que agora está o Mourinho, não vai sair agora o Mourinho, mas que ele se coloque ali na pole position para ir buscar o Pablo Aimar quando for possível. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, por favor, de subscrever. Não vou pedir outra vez aqui com aquela lenga-lenga de subscrever, comentarem, mas se puderem, façam isso. Um abraço a todos e obrigado.